Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, hoje, 30 de setembro, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, celebra a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. Quem foi São Jerônimo, né? São Jerônimo foi um grande santo e que contribuiu muito com a Igreja. São Jerônimo, ele foi um dos maiores doutores da Igreja. Viveu como monge e dedicou sua vida ao estudo profundo da Palavra de Deus. Sua maior obra foi a tradução da Bíblia para o latim, né? Vamos dizer que a língua universal da época. Esta tradução ficou conhecida como a Vulgata, ou Vulgata Latina, né? Que tornou a Sagrada Escritura acessível ao povo e à liturgia da Igreja por muitos séculos. Então essa história de dizer que a Igreja escondia as Escrituras, aquela conversa lá dos reformadores ou dos filhos dos reformadores, né, de Lutero, Calvino, Zwinglio e Companhia Limitada, de dizer que a Bíblia estava escondida do povo, que o povo não tinha acesso às Escrituras, é mentira, né? Nós sabemos que existia uma grande limitação, porque era tudo feito de forma de mão, né, copiada à mão, né? E só quem tinha dinheiro era que conseguia acesso. E, de fato, com a imprensa, né, em Gutenberg, aí realmente ela conseguiu, se conseguiu fazer mais exemplares com mais facilidade. Isso aí a gente não tem como negar e nós reconhecemos. Mas veja que essa tradução da Bíblia para o latim que São Jerônimo fez, que tornou-se a Vulgata, ela se tornou a Sagrada Escritura acessível. Isso tudo tornou a Sagrada Escritura acessível ao povo e à liturgia da Igreja por muitos séculos, né? Quem pediu essa tradução, quem trabalhou junto com São Jerônimo, quem, não vou dizer trabalhou, mas quem pediu que ele trabalhasse nesse projeto, foi o Papa São Damaso I. Só você procurar aí na internet quem foi São Damaso I e o que ele pediu a São Jerônimo, né? E aí, meus irmãos, além disso, escreveu comentários bíblicos, cartas e tratados que até hoje iluminam a fé católica. Também foi um defensor ardoroso da verdade contra as heresias. Estudou com dedicação o hebraico e o grego para compreender melhor os textos originais da Escritura, né? Por isso, é lembrado como o patrono dos estudiosos da Bíblia e modelo de amor às Escrituras. Existe uma frase de São Jerônimo que fica assim, ela é dita de diversas formas, mas ele diz assim: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo, né? E o Evangelho de hoje é bem interessante. Veja o que diz o Santo Evangelho tirado de São Lucas, capítulo 9, versos 51 ao 56. Vem falar exatamente sobre Jesus e a necessidade de conhecermos quem é Cristo, né? Qual o Espírito que o conduzia, que o movia, né? Que é o Espírito Santo pós-batismo. Jesus é ungido com o Espírito Santo para realizar a sua missão salvífica. Veja, estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Veja, João e Tiago andavam com Jesus. Não aqui, mas um dos textos sinóticos, né? Um dos outros evangelhos, Mateus ou Marcos, não sei ao certo agora, não lembro, não fiz a pesquisa, mas isso me veio aqui à memória. Jesus vai dizer: vós não sabeis de que espírito estáis sendo animado, né? Assim como Pedro, que disse que não, Senhor, que isso não te aconteça quando Jesus falou da morte. E ali, Pedro tenta impedir o projeto, né, da crucificação, e Jesus vai dizer: para trás de mim, Satanás.
porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas os pensamentos dos homens. Ou seja, ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. São Jerônimo deixa isso muito claro e é preciso nós compreendermos também isso. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler principalmente os evangelhos e depois de compreendermos os evangelhos, os 4 evangelhos, nós podemos nos debruçarmos na Sagrada Escritura por um todo. Então, que São Jerônimo, doutor da Igreja, grande doutor da Igreja, que conduziu esse trabalho de tradução da Bíblia, que nos trouxe a Vulgata, que é uma Bíblia extraordinária e que continha todos os livros que nós temos hoje. Tem algumas controvérsias a respeito dos chamados deuterocanônicos, mas confiar na Igreja é confiar em Cristo. Nós sabemos que a Igreja Católica foi quem nos confirmou quais eram os textos inspirados, quais eram os textos sagrados. Tanto é que no século XVI, Martinho Lutero, raivoso contra a Igreja, queria tirar inúmeros livros. Queria tirar a Carta aos Hebreus, queria tirar a Carta de São Tiago, tinha muito problema com o livro do Apocalipse e tirou os 7 livros chamados deuterocanônicos, que nós conhecemos. Ou seja, meus irmãos, é necessário nos aprofundarmos na leitura bíblica, na leitura orante, rezarmos com as Escrituras e confiar no texto, Quando eu digo texto, eu falo na Bíblia, que a Igreja nos deu, como canônico, como inspirado. Sem ela, sem esse texto, nós jamais conheceríamos a história da nossa salvação. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude e que São Jerônimo rogue por nós. Amém.